Impacto total, a decisão que explodiu tudo no Vasco, agiu nos bastidores, teve comunicado oficial, a justiça já deu o seu parecer. Vamos falar muito sobre todas as movimentações extracampo no Vasco. O novo camisa 9 pode vir do Paraguai. Vamos falar sobre nomes fortes que agitam o mercado e podem receber uma proposta do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral de sempre, o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, você fará parte de mais de 112 mil, já quase chegando a 113 mil inscritos aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao seu canal de notícias, 5 encontros diários aqui com você para a gente trocar ideia. E claro, você corre ali nos comentários e deixe a sua opinião, a cidade de onde você está falando, o seu nome completo. Vou para a galera que foi no vídeo passado e deixou ali nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando e a sua opinião. Queria mandar um abraço pro Valdir, lá de Boa Vista, Roraima. Tá lá o Valdir Sol, um forte abraço para você, meu amigo. O Juan Silva mora no Pará e mandou um abraço. Um abraço também pro Pereira, pro Raimundo Pereira, de Rio Grande do Norte. Um abraço pra galera também, é o Thiago Reis, que tá falando em Lineker. A gente tá com dificuldade em contratação. Vamos botar também a galera que tá falando aqui, ó. Um abraço pro Humberto, que está cercando o Vasco. Um abraço também pro Anderson Silva, o Anderson de Imbituba, Santa Catarina. E um forte abraço pra rapaziada que tá chegando aqui com a gente. O Tadeu Toledo, que tá todos os dias, o Pedro Espifânio e também o Leandro Santos, que mandou aquele alô para a galera. Beleza? Você corre ali nos comentários, deixe o seu alô e a gente volta aqui para falar bastante sobre a sua comunicação aqui com o canal. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Legítimo Clube do Povo, do Gigante da Colina, nessa terça-feira. E vou falar para você, hein? Caiu como uma bomba. Notícia explosiva, soltou nota oficial, a justiça tomou decisão e a notícia não é boa. Galera, é o seguinte, a gente estava esperando, né, na expectativa do empréstimo Deep Finance, né, de 150 milhões, né, a administração judicial deu parecer favorável ao empréstimo, né, e faltava o Watchdog, faltava o Gatekeeper e também faltava ali a Justiça Comum, né. E aí a Justiça do Rio vetou, né, o empréstimo está vetado nesse momento, né, o Vasco pode recorrer, obviamente, mas a Justiça pediu para que o Vasco faça uma auditoria e que essa auditoria seja paga pela 777, mas o Vasco pode pagar cerca de 60% para adiantar o processo. Bom, os próximos 15 dias podem ser decisivos para esse empréstimo Deep Finance e a situação do Vasco fica muito caótica, porque o próprio Vasco, na justiça em si, ao pedir esse empréstimo, né, coloca que o Vasco não tem grana a partir do dia 20 de agosto para as questões operacionais dentro do clube. A situação não é muito simples, não é muito fácil, tá? A gente está falando aqui de 150 milhões que irão dar um impacto, né, no mercado e também no decorrer aí da temporada. Vale ressaltar que esses 150 milhões não cairia de uma vez só no bolso do Vasco, né? Seria recorrente de acordo com as situações, mas parece que teremos um período, né, um pouco mais longo, um pouco mais burocrático. A situação é grave e a gente está observando de perto as movimentações jurídicas. Falando sobre coisa grave, o BAP, mais uma vez, né, trazendo problemas ao Vasco. Eu queria só ver se o senhor Eurico Miranda fosse vivo e estivesse na presidência do Vasco, se o BAP ia estar cantando de galo do jeito que está cantando aí para atrapalhar a venda da SAF do Vasco e atrapalhar também a janela de transferências do Vasco nesse momento da temporada. Isso porque o BAP e o Flamengo soltaram uma nota oficial indo até denunciando, né, o Vasco para a agência reguladora da CBF, do Fair Play Financeiro, que o Vasco entra numa recuperação judicial, se diz quebrado, que não tem dinheiro para pagar ninguém
e vai ao mercado gastar milhões em contratações. A gente vem falando também sobre esse problema, né, que o Vasco vem tendo na janela de transferências, né? O Vasco gastou muito dinheiro à toa. São situações graves mesmo de serem entendidas. O Vasco está pagando parcelado. Todas as contratações que o Vasco faz, pede, né, ali um período de parcelamento exatamente para que Marcos Lamáquia, assim que assumisse a SAF do Vasco, fizesse os pagamentos, né? Que ele faça os pagamentos, na verdade. Então, dentro desse cenário, o BAP alega que o Vasco gasta milhões em contratações, entra em uma recuperação judicial, dizendo que não tem dinheiro mais para nada, e por isso que entra numa recuperação judicial e gasta esse dinheiro, né, no mercado da bola. Bom, não é bem assim, porque o Vasco joga para frente, né, essas contratações. E com isso, a gente observa que ele bota ali, né, na nota oficial, né, o BAP bota na nota oficial do Flamengo, dizendo que os outros clubes que disputam ali a não queda para a Série B tentam fazer tudo certo, não gastam o que não tem, não parcela negociações, não pede empréstimo, não faz isso, e vem sofrendo com o Vasco, que vem gastando aquilo que não tem, endividando o clube, e que esse ponto é de algo muito irresponsável financeiramente falando com a instituição e também trazendo desequilíbrio, né, esportivo dentro do futebol brasileiro, já que se você não tem grana, você não pode contratar, e os demais que não têm, não contratam, que querem ser certos, né, sem lesar a instituição, acabam ficando para trás. Bom, num todo, né, a gente sabe muito bem que essa questão do fair play financeiro vai ser muito difícil de você equilibrar. E também a questão institucional de cada clube, é problema de cada clube. Se o Vasco está novamente criando dívida, se endividando, contratando mal, sem dinheiro, o Vasco vai pagar isso daqui a um tempo. A gente vai ter aí rombos e rombos nessa atual gestão. É um problema particular do Vasco. Se tem problemas de competitividade dentro de campo, eu acho que é uma questão muito mais minuciosa a se avaliar. Então, eu não vejo o BAP ser muito preciso nessa denúncia, não. Porque se o Pedrinho quer quebrar o Vasco, endividar o Vasco, gastar milhões em um monte de jogador ruim, o problema é do Vasco, não é do BAP. O problema não é da CBF. O problema é do Vasco, particular do Vasco. Agora, se o BAP quer saber se o Vasco tem dinheiro ou não, se vai ter ou não, em relação ao fair play financeiro, a gente vai ver a situação atual do clube, que realmente está numa situação caótica financeiramente, sim, mas está nas portas da venda da SAF do Vasco também, né? Está muito próximo de ser concluída a venda para o Marcos Lamáquia e finalizar todo esse desespero. Eu até entendo o posicionamento, está indo para um lugar muito certo em relação à CBF e equilíbrio do futebol brasileiro, porque, vou dar um exemplo, o Vasco perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians, então de forma injusta. Então tem que ir lá rever essa final da Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque o Corinthians estava devendo todo mundo, transfer ban, não tinha dinheiro para pagar ninguém e usufruiu esportivamente, venceu o Vasco. De jogadores que estavam ali superfaturados, com problema financeiro, devendo todo mundo. O Vasco em recuperação judicial, se ajustando, perdeu para o Corinthians. Então vai voltar atrás? O fair play financeiro vai lá e vai falar assim, não, volta atrás no título da Copa do Brasil, porque foi injusto o Corinthians vencer o Vasco, porque o Corinthians está todo agarrado e estava gastando dinheiro com jogador caro, com Memphis, com outros jogadores. Vai acontecer isso? Não. Então não vai acontecer com o Vasco se o Pedrinho está endividando o Vasco, quebrando o Vasco, pegando dinheiro emprestado para endividar ainda mais a instituição. Não vai acontecer nada. Não pode acontecer. Porque com o Corinthians na Copa do Brasil não aconteceu. Então vai ser muito desequilibrado se tomarem uma decisão dessa, tá? Essa é a minha opinião acerca desse assunto. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o novo 9 pode vir do Paraguai. O Vasco no mercado não para, já negocia, já faz propostas para pagamentos posteriores, propostas por empréstimo com opção de compra, enfim. O Vasco de olho no mercado da bola mira o Alex Arce, né? Segundo jornalistas do Rio Grande do Sul, onde o Inter negociava com o jogador, o Vasco deve fazer uma proposta para o Alex Arce hoje, após o jogo entre Independente Rivadavia, onde joga o atacante de 31 anos Alex Arce, contra o Fluminense, né? Caso permaneça na Libertadores, acho difícil, porque o jogador artilheiro da competição está jogando muita bola, estava na seleção paraguaia e está valorizado. A situação é o seguinte, o Vasco mira um plano B,
né, dentro desse aspecto de procura por um centroavante. O atacante do Independiente da Argentina, o Gabriel Ávalos, de 35 anos, vai fazer 36 esse ano, 1,91 m de altura. Um jogador que tem contrato até o final dessa temporada, pode ser um atrativo maior diante de uma transferência com valores menores. Apesar da idade, o jogador é muito importante lá na equipe do Independiente. E a situação também não é tão simples como se imagina, tá? Enfim, a gente vai estar analisando todos os aspectos de mercado, todas as movimentações para trazer tudo para você aqui em primeira mão, beleza? Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu abraço aqui nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem live também, né? Às 7h30 da noite eu aguardo vocês ao vivo. Um abraço!